O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou anuário estatístico que confirma uma tragédia. O país teve, em 2020, o maior número de pessoas assassinadas, mesmo sem estar em guerra. Foram 50.033, 4% a mais do que em 2019, apesar da pandemia, que tirou muita gente de circulação das ruas. E as raízes dessa violência são culturais, como em toda a América Latina, mas não apenas, como explicaram os especialistas nesta entrevista coletiva. Existe uma pouca governança desse aspecto da vida social. As vítimas são sempre as mesmas, as vítimas a gente sabe onde se situam, mas a gente não consegue colocar um Estado que se faça presente nessas franjas territoriais e sociais da sociedade. A violência e os homicídios não são muito grandes nos países desenvolvidos, países ricos, nem nos países muito pobres, não é na África. É justamente nesse nível intermediário, né, de países em desenvolvimento, de renda média, como o Brasil, que você tem as maiores taxas. Porque você junta, quer dizer, tudo o de ruim ao mesmo tempo. Se a desigualdade social influencia a violência, a América Latina é uma das mais desiguais. Se a proporção de jovens na população influencia, quer dizer, novamente, né, a nossa pirâmide etária tem muitos jovens. Então, circulação de arma de fogo, crescimento rápido e descontrolado da periferia, dos grandes centros urbanos, ausência de freios religiosos, disponibilidade de arma de fogo, quer dizer, tudo que você pode imaginar, do que a gente chama de fator de risco, é maior nos países latino-americanos. Uma questão relevante, sim, da gente de alguma forma comentar. Eu acho que tem uma frase meio chavão que a gente usa na segurança pública, que é a ideia de que o Brasil prende muito e prende mal. Então, a gente vai ter dados importantes, sérios, preocupantes no que diz respeito à população prisional, mas quando a gente olha para isso e coteja isso com os índices de esclarecimento de homicídios, esses dados ficam ainda mais preocupantes. Quem a gente está colocando no sistema penitenciário não necessariamente são os autores dos crimes efetivamente graves. O gráfico mostra que a taxa foi de 23,6 assassinatos por 100 mil habitantes. No mundo, a taxa média de homicídios é de 6,4 por 100 mil habitantes. São Paulo é o estado brasileiro com o menor número de homicídios por 100 mil habitantes, 9. Em todas as unidades da federação, são os negros jovens do sexo masculino que mais morrem assassinados. Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, relaciona o crescimento da violência com a urbanização do país. O número de homicídios no Brasil começou a crescer mais nos anos 80, A partir da década de 80, passou de pouco mais de 11 mil para quase 60 mil em 2017. Cresceu principalmente com a urbanização do Brasil, que deixou de ser um país rural para se tornar um dos países mais urbanos do mundo, e nas cidades que os homicídios se concentram, nas grandes cidades, principalmente anos 80 e 90, Rio, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo, e a partir dos anos 2000, essa violência migrou para os estados do Norte e Nordeste brasileiros, E São Paulo e Rio tiveram uma diminuição importante. Mas a questão é que nessas cidades começou a haver um problema de violência muito concentrado em alguns bairros, por disputa territorial e de poder, principalmente, entre grupos que normalmente atuam na cena criminal das cidades, tráfico de drogas, roubo de carros e outras atividades, disputam esses controles territoriais nos bairros e, a partir dos primeiros conflitos, iniciam-se ciclos de vingança que têm um efeito multiplicador muito grande. Às vezes são rixas que duram anos, como aconteceu em São Paulo e como acontece em outras cidades. A polícia, que poderia atuar para tirar os matadores de circulação, acaba contribuindo para agravar o problema, segundo explica Bruno. Em vez de ficar atenta e tirar os grandes matadores de circulação a partir de investigação e inteligência, eles jogam gasolina nessa
fogueira, né? E matam também, e disputam o poder territorialmente pelo uso da violência. A polícia territorial militar brasileira que faz o patrulhamento ostensivo nesses territórios é muito violenta, acaba matando muito, então é também a polícia mais violenta do mundo, são quase 6 mil homicídios praticados pela polícia por ano. Hélio Luz foi chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro na década de 90, quando o Estado tinha um dos maiores índices de violência do mundo e era notícia por chacinas, inclusive de crianças, como a da Candelária. Hélio Luz lembra que o sistema de segurança no país foi montado para proteger o patrimônio, não a vida. Essa polícia foi formada e tem por função fazer a proteção dos que detêm o poder, né? Hoje saiu há pouco uma publicação que no Brasil 20 mil pessoas detêm mais de 50% da renda nacional. Então, a função da polícia é fazer a proteção dessas 20 mil pessoas. Estica mais um pouco para pegar a classe média, que constitui 15% da população. Vai dar em torno de 15%, 20, 30 milhões na classe média. E o restante, os 180 milhões restantes, não interessa. Então, o que interessa é fazer a proteção do patrimônio desses 20 mil, em primeiro lugar, é essa a função básica, e, dando uma colher de chá, atender aos outros 30 milhões da classe média também. Só. Então, a estrutura de todo o sistema de segurança nosso é voltado para a proteção do patrimônio. O ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro garante que é possível, sim, reduzir as taxas de homicídio. O homicídio, na hora que nós tivermos enfrentamento, isso pode ser feito. Foi feito em 91 lá na Baixada. Dá trabalho? Dá trabalho. Sexta e sábado você tem que chegar, entrar com 5, 6 viaturas lá, desarmar a região todinha. Eu estou aqui tomando uma cachaçinha, tem uma faca, não interessa, vai preso. É autuado. Não há tolerância. Não pode andar armado, não pode andar com faca, não pode andar com nada. Se tiver, entende? Armado, vai embora, vai preso. Não é chegar e pegar a arma do cara e soltar o sujeito. É autuar o cara. E isso a polícia não faz. Então, na hora que você dá esse enfrentamento, o homicídio cai. Não é teoria, não. Caiu. É só verificarem lá. Baixada, 1991. Caiu. Então, há solução. A solução é até simples. As mortes por violência são o retrato de um país injusto. O Brasil se tornou uma das 10 maiores economias do mundo sem reduzir o abismo que separa os ricos dos pobres e que apresenta sinais de prosperidade e civilização ao mesmo tempo em que convive com a barbárie que se imagina longe dos condomínios bem protegidos e dos grandes centros de compras. Eu acho que a solução é você priorizar politicamente a redução dos homicídios, identificando nos trabalhos da segurança pública justamente os territórios mais violentos para neutralizar essas tiranias armadas que atuam nos territórios pela ameaça de morte. Então, eu acho que, ao invés da segurança pública pensar, por exemplo, em acabar com o tráfico de drogas, ou acabar com todos os furtos e todos os crimes em geral, existem alguns crimes mais graves. Eu acho que o homicídio é o crime mais grave que existe e que merece o foco de atenção das forças públicas, por ser um crime que ameaça as instituições e a democracia, né?